Fala investidor, fala investidora, nosso papo de hoje é sobre um dos fundos mais conhecidos da Bolsa de Valores, o MXRF11, o fundo com a maior base de cotistas da B3. Vamos então conhecer um pouco mais do fundo, que é considerado híbrido. Ele tem investimento em CRIs, em permutas financeiras e em outros fundos imobiliários. A gestora é a XP e a administradora é a BTG Pactual. O PL é de 2,3 bilhões, é o 12º maior PL dentre todos os fundos da Bolsa de Valores. O valor patrimonial da cota é de R$ 9,98 e no momento o valor de mercado da cota é de R$ 10,05. Justamente por isso o PVP, a relação preço sobre o valor patrimonial, é de 1,01, um ágio aí de 1%, bem próximo ao valor teoricamente justo, que seria de 1. A taxa de administração é de 0,90% ao ano e o fundo, com base no seu último relatório gerencial, tem 441.511 cotistas. O yield do fundo nos últimos 12 meses foi de 8,68% e no mês de agosto os proventos ficaram em 0,80%, com a distribuição aí de 8 centavos por cota. O gestor destacou que alguns fatores vêm impactando negativamente o cenário econômico do país e, em consequência, o preço das cotas do fundo. Dentre eles, a elevação da taxa básica de juros, a Selic, assim como o aumento da inflação e o fato das expectativas com o PIB terem sido abaixo do esperado pelo mercado. Ainda assim, a gestão alerta que não houve deterioração do risco de crédito dos ativos. Por fim, ele chama atenção para o fato que, como falamos no começo do vídeo, o fundo tem a maior base de cotistas, segundo dados da B3. Aqui o gráfico retrata o crescimento do patrimônio líquido do fundo, ocorrendo fortemente de 2019 para cá. O fundo já realizou 7 emissões de cotas, tendo a sua última, a sétima, ocorrido nesse ano, em março. Dá para ver bem aqui no gráfico, nesse último aumento que teve aqui de março para abril. O fundo captou, nessa sétima emissão, 442 milhões de reais. Falando agora do portfólio do fundo, 68% dos investimentos estão alocados em CRIs, 14% está em caixa e 13% em permutas financeiras. A gente vai falar melhor dessas permutas mais para o final do vídeo. E 5% aí estão em outros fundos imobiliários. Na divisão por setor, além da parte em caixa, são 30% em créditos corporativos, 28% em residencial e 27% em comercial. Na taxa média por indexador e spread de crédito, podemos ver que 55%, a maior concentração, está em IPCA e INCC mais alguma taxa. Em CDI, mais alguma taxa, é 41% do book. A taxa média, no caso do CDI, é de 2,65% e no IPCA e INCC é 8,17%. A média total é de 340 BPS. BPS, para quem não sabe, é Basis Points, é a menor parte dos pontos percentuais. Para trazer para a porcentagem, é só dividir por 100. Um basis point é igual a 0,01%. Então, no caso de 340 BPS, equivale a uma taxa média e ponderada de 3,40%. Às vezes o relatório do MXRF, por ser muito rico, por ter muita informação, pode ficar um pouco mais confuso para quem não sabe tanto ler aí o que o fundo passa para o seu cotista. Principalmente por ser um fundo muito popular, por ter muito cotista, pode ter aí minúcias que o cotista aí não sabe como interpretar. Então a gente tenta trazer aqui, simplificar essa leitura para os investidores. Aqui na distribuição do portfólio por indexador e taxa média, ele considera também a parte em fundos imobiliários. Sendo assim, fica 52% do portfólio indexado a IPCA e INCC mais a taxa média, 38% em CDI mais a taxa média e 6% nos fundos imobiliários. E em porcentagens menores, em IGPM mais a taxa, em pré-fixado e também aí 109% do CDI. Só para quem não sabe, que não é uma sigla que a gente fala tão diariamente como GPM e IPCA, o INCC é o Índice Nacional de Custo de Construção, que é definido mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, assim como o IGPM. Ele mede o custo dos insumos que são utilizados nas construções, é um benchmark aí bem utilizado nos fundos de papel. Temos aqui a exposição do MXRF em outros fundos imobiliários. Arredondando, fica 53% em GTLG, 27% em SP VJ, 16% em HB RH, 3% em ROOF e 1% em BRCR.
Vamos falar agora da carteira de CRIs do fundo, onde está alocado a maior parte do seu PL. 95% das operações estão indexadas a CDI ou IPCA. Esse é um dos motivos que eu coloco o MXRF como um fundo de papel mais high grade do que high yield. Ele já foi mais high yield no passado, mas vem adotando uma estratégia de se tornar mais high grade com essas novas estratégias de alocação que ele vem tendo. Indexar mais IPCA, mais CDI do que ao IGPM, que é mais volátil, coloca ele numa estrutura mais high grade nas suas operações de crédito. E sobre as suas operações de crédito, ela está bem dividida aí dentre os setores da economia. A maior concentração, de 40%, está no setor residencial, 16% no agronegócio, 10% em supermercado, 10% em shopping e 6% em laboratórios farmacêuticos. E 18% aí estão em outros setores da economia. Em relação aos vencimentos dos CRIs, 65% vencem só a partir de 2028. Se considerarmos aí um curto prazo, até 2024, por exemplo, temos vencimento de apenas 17% dos CRIs. O gestor aí tem uma boa margem para trabalhar e ir repondo esses investimentos a partir do vencimento dos CRIs que estão em vigor. No momento, o fundo tem 70 operações de crédito na sua carteira, com uma boa diversificação de securitizadora, devedor, duração e vencimento. Recomendo que você dê um pause aí e dê uma olhada nas operações por operações. Qualquer dúvida, só colocar no comentário que eu respondo uma a uma. Chegamos agora na parte das permutas financeiras, outra parcela bem importante dos investimentos do MXRF. A permuta financeira nada mais é do que o fundo comprar um terreno para a construtora e depois ganhar uma porcentagem sobre os lucros da construtora na venda do imóvel. No caso, por exemplo, se for residencial, a cada apartamento que a construtora for vendendo, vai a porcentagem estabelecida em contrato para o fundo. E essa porcentagem vem corrigida por um índice, que no caso do book de permutas é IPCA ou INCC, mais a taxa média de 12,61%. O gestor reforça que o fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes, no entanto, oscilam em função da dinâmica das parcelas pagas pelos compradores das unidades. Mesmo que não sejam uniformes e mensais como a maioria dos CRIs, tais fluxos não devem ser enquadrados de forma alguma como esporádicos ou não recorrentes. Eles apenas seguem a dinâmica natural dos pagamentos. A gente pode ver aqui que o fundo recebe esse fluxo de pagamento em parcelas durante a construção, o início da obra, o período de construção, que pode durar aqui, como você pode ver no gráfico, 6 meses o início da obra, depois 3 anos aí de construção, ele recebe um fluxo de pagamento de 20% a 30%, a parcela um pouco menor. Quando chega na BITS, que é quando os compradores do imóvel recebem a chave do imóvel, ele recebe aí tudo de uma vez só, praticamente 70%, 80% desse pagamento durante aí 6 meses depois do ABITS, Então o fundo recebe durante anos aí uma parcela menor e depois aí vem durante 6 meses aí o grosso, da operação aí de permuta financeira. A estratégia para o fundo, para o gestor, é sempre equilibrar os investimentos das permutas de forma que ele consiga adequar os prazos de construção, início de obra e também do ABITS, de forma que fique equilibrado, para não ficar muito tempo sem receber um fluxo de caixa e depois receber tudo junto. Então, quanto mais ele diluir nos prazos dessas operações, melhor para o gestor e também melhor para o resultado do fundo. Ao meu ver, o gestor vem fazendo um bom trabalho nesse sentido e já foi dito em relatório que ela pretende aumentar o seu investimento em permuta financeira aí com o passar dos meses. O objetivo é chegar em até 20% do PL do fundo alocado em permutas financeiras. Como vimos, no momento ele está aí em 13% do PL nesse tipo de operação. Como podemos ver, a correção do booking de permuta financeira é de quase 13% ao ano. Então, aumentando aí o PL nesse tipo de estratégia, o gestor tende a aumentar os resultados do fundo e o yield aí para os seus acionistas. No resultado do fundo, dá para ver que o grosso vem das operações de CRIs. No mês de agosto, 7 centavos da cota vieram desse tipo de investimento. 1 centavo veio das permutas, ainda tem uma parte ali pequena proveniente de LCI e renda fixa, e outra parte bem pequenininha proveniente das receitas dos fundos imobiliários. Ainda tem aí um pouquinho da despesa, que reduz aí o preço distribuído por cota, que ficou aí em 8 centavos, como a gente viu, um pouquinho abaixo do resultado do mês.
Aqui tem um olhar mais detalhado para o resultado do fundo, como a gente viu aqui anteriormente. A receita total no mês de agosto ficou em quase 20 milhões. Nos últimos 12 meses foram 181 milhões e meio de receita, sendo 145 milhões e meio das operações com CRIs, 21,7 milhões das permutas, 8,8 das receitas com fundos imobiliários, 5,4 de LCI e renda fixa. A distribuição média por cota ficou na casa de 7 centavos. Vamos agora aos dados de liquidez do fundo, que é uma liquidez enorme aí do MXRF. 100% de presença no pregão, aí no mês de agosto foi mais de 131 milhões de reais em volume de negociação, foram mais de 408 mil negócios realizados da cota do MXRF11 e o giro aí do ativo foi de 5,72%. O valor de mercado ficou em quase 2,3 bilhões de reais e a quantidade de cotas em mercado, em livre circulação, está em 226 milhões de cotas do MXRF11. Pessoal, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem aqui embaixo qual fundo vocês querem que tenha uma análise aqui no canal. Conto muito com essa parceria com vocês. Então é isso, investidor. Grande abraço e até a próxima.